Hora do Consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo, a Hora do Consumidor, tá com a Fernanda Simolim. Não vamos falar sobre aquela educação financeira como estávamos falando nos outros programas, né? No nosso dia a dia, aquelas movimentações necessárias, aquelas faxinas necessárias. Não. Hoje nós vamos falar um pouquinho a mais do que isso. Nós vamos partir para o caminho do negócio, na verdade, do agronegócio, onde a nossa região de Ribeirão Preto é extremamente forte. E com isso, uma movimentação financeira de um montante impressionante. Mais uma vez, a AgriShow de Ribeirão mostra o quanto ela é potente dentro da nossa América Latina. Eu não vou falar da América do Sul, não. Eu vou falar da América Latina, onde vários países estiveram aqui em Ribeirão Preto trazer negócios, e não somente os negócios feitos na feira, mas bares, restaurantes, a rede hoteleira, todos eles estiveram ocupados por conta da AgriShow. Ela movimenta a cidade, ela faz com que culturas estejam aqui e essas culturas nos tragam também oportunidades financeiras e oportunidades de trabalho. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, essa questão do agro, a importância dele também no mercado, mas também o que aquela pessoa que trabalha com agronegócios ela deve fazer. Segue a mesma linha da pessoa física de, dentro da sua empresa, ter uma faxina financeira, ter um controle financeiro, as modificações que são feitas por uma questão de chuva em excesso, como aconteceu no Rio Grande do Sul, quanto de plantio foi perdido e quanto isso impacta na produção também, impacta, na verdade, no consumidor final, que somos nós. Fernanda, bem-vinda. Uau! Que Não você é? Uau. já deu uma super aula, realmente esse é um tema encantador. Ele é. É uma honra estar aqui mais uma vez e é aquilo que eu sempre falo. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E estamos falando da locomotiva aí da economia no Brasil desde que é colônia. Sim. Né? Então essa área aí sempre movimentou muito a nossa economia, nosso PIB é voltado do agronegócio, então é muito forte. E milhares de famílias se sustentam, né, com a agricultura familiar. Então o Brasil tem um solo riquíssimo, onde tudo se planta, mas o tempo está mudando. Como você citou aí, o clima, se a gente tem um contratempo, muita chuva, muito calor, perde-se. E aí, como é que faz? O mesmo empresário do agronegócio, ele tem que ter a mesma visão, o mesmo tipo de pensamento, os mesmos controles, detalhes daquela pessoa que não é do agro. Precisa. Educação financeira, controle financeiro é para todos. E vamos dizer que é uma área agronegócio que tem esse risco, e é um risco que não está em nossas mãos, e sim na mão do Senhor. E dependendo, essa onda de calor que a gente está vivendo, meados aí de abril até agora, isso para os legumes, né, verduras, é prejudicial. Então, o que acontece? A qualidade não é a mesma, acaba se reduzindo a quantidade ali de vendas. Então, o produtor rural precisa ter a reserva de segurança. Por mais que ele consegue subsídios aí do governo, um crédito rural com uma taxa acessível, ele está exposto ao risco do clima, né? E a falta de vender, a falta de qualidade no produto dele, e isso vai influenciar diretamente suas finanças. E pegando alguns dados, 25% do PIB brasileiro, ele é representado pelo agronegócio. Dentre eles, 27%, ou seja, 28 milhões de pessoas, pertencem ao mundo, trabalham em algum momento dentro do agronegócio e todas as suas ramificações, ou seja, é um número extremamente expressivo para o Brasil. Os dados são de 2023, né? Isso mostra cada vez mais o poder do agronegócio e a crescente do agronegócio no país. O café, né, para a soja, que o Brasil aí, ele exporta esses itens para mais de 200 países. Olha só que riqueza, né? Então, como o agro é poderoso, é potente no Brasil e traz isso empregabilidade. Então, para quem for
focar, começar a querer viver deste segmento, é importante fazer um estudo minucioso, buscar as cooperativas, né, que estão ali, né, os cooperados, essa troca da vivência, não só da teoria, mas no dia a dia ali, ele conhecer, para ver o quão desafiador que o risco, como a gente já falou aqui, é altíssimo mediante ao clima, que é um fator que a gente não tem como determinar, né, se a safra vai ser tão boa como a que passou, porque é o tempo, o clima que vai determinar tudo isso. Nós sabemos que existem dentro do mercado do agronegócio a questão do investimento. Como investir no agronegócio? Todos nós podemos investir no agronegócio. Eu até fiz uma relação aqui, que são investimentos que nós temos acesso nas corretoras de investimento, inclusive a maioria deles são conservadoras, que são em renda fixa, tá? Então tem, o CRAS, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Tem letras de crédito do agronegócio, que é a LCAs, que eu particularmente gosto bastante. Ela lembra que é da a LCI? coleguinha da LCI, Ah. que são títulos emitidos pelos bancos. Aí o banco recepciona o dinheiro e ele vai repassar o dinheiro que captou do investidor para o crédito imobiliário e esse aqui para o agronegócio, né? Que não tem incidência de imposto de renda. Na minha carteira eu costumo ter, porque eu brinco até com prazo com a LCA, porque se você entra numa carência, você consegue um retorno de taxa mais interessante. E é conservador, tem a garantia aí do banco, fundo garantidor de crédito. Vamos supor, se o banco vier a quebrar, a gente está respaldado em R$250 mil por CPF, podendo ser 4 instituições, totalizando aí 1 milhão. Nossa. Então, é bem interessante, porque além de ser conservador, tem esse respaldo. Então, eu costumo indicar bastante aí para os meus clientes, tá? E o risco, como é título emitido, que a gente fala, a poupança é o investimento mais seguro que tem no Brasil, a raiz, o base, popularmente falando, a estrutura é bem parecida da poupança com a LCA, com a LCI e com o CDB, que são títulos de renda fixa. Então, olha que interessante, a gente investir em conhecimento rende os melhores juros. Então, busque saber lá onde você tem sua carteira de investimentos sobre a LCA, que você vai ter uma parte aí no agronegócio. Então, eu como pessoa física, eu posso investir nessa área, mesmo não pertencendo a essa área? Sim, mesmo não pertencendo. Aí você tem que analisar junto à corretora ou o banco se eles têm lastros disponíveis naquele momento. E, importante reforçar, que as taxas mudam de instituição para outra. As corretoras de investimento, que a gente hoje tem um acesso muito fácil, a partir de qualquer valor, você pode estar ingressando para adquirir uma LCA. Na hora em que nós falamos que o mais importante, não só a questão do conhecimento, e pelo que você passou, é também estar com pessoas que tenham conhecimento. Isso às vezes acaba sendo alto pelo tipo do consultoria do assessor. E então por isso que tem que buscar empresas, né, que trabalham nesse ciclo, corretoras que elas trabalham com os investimentos, que são especializadas nisso. Então por isso que a gente tem aí várias opções no mercado e esse é o meu papel de consultora financeira, educadora financeira, tá contribuindo aí com a população. E só complementando a grade de investimentos que a gente tem aí no agronegócio, também tem fundo de investimentos em cadeias agroindustriais, que é o FIAGRO. Eu tenho um fundo imobiliário que é atrelado a essa parte. E o bacana é que ele me paga um aluguel. Eu recebo mensal um retorno da rentabilidade aí desse investimento. Então, é o dinheiro trabalhando a meu favor. Então, eu vou lá, eu recebo na minha conta investimento e eu reaplico essa rentabilidade que eu recebi e isso vai engordando a minha carteira. Agora, como jogar a seu favor? Você começa a ter retorno financeiro através de algumas modificações que você faz. Existem as outras possibilidades. Tem o conservador, se não me engano, o moderado, Isso. e tem aquele de risco. O arrojado. O arrojado. Quais são os riscos que existem nessas pessoas, né, nessas modalidades? E também o que cada uma tem de interessante
no mercado? Bacana, bem inteligente essa sua pergunta. Porque é assim, o conservador, o próprio nome já diz, a gente não vai ter um retorno, não é o que vai nos deixar rico, vamos dizer assim, né? É legal constituir a carteira. E a carteira é constituída do pequeno, médio e longo prazo. Então, no longo prazo, a gente pode arriscar um pouco mais, entrar em investimentos um pouco mais voláteis, né? Porque se a gente tem o tempo a nosso favor, esse risco ele vai ser amenizado. E essa diversificação é o que a nossa avó já dizia, não colocar todos os ovos na mesma cesta, isso também serve para os investimentos. Mas é logicamente que você tem que procurar um bom profissional que ele vai fazer o estudo do seu perfil de investidor para saber em qual que você se enquadra. Por quê? O melhor investimento é você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Não adianta você entrar naquele investimento arrojado porque o seu vizinho entrou e tá tendo um lucro bom, então não pegue, né? Não siga o efeito manada. E sim, seja algo personalizado, de acordo com a sua necessidade, com o seu perfil. Isso é muito interessante de você estar concentrado nisso. O que você indica para as pessoas que estão dentro desse grupo, que são aquelas que gostam de correr riscos nos investimentos e até em que momento que você diz, olha, agora é hora de parar, agora é hora de você começar a respirar e pensar em outras modalidades? Por isso a importância de ter um assessor que acompanhe o cenário econômico, que é muito dinâmico. A gente teve 5 reduções consecutivas da taxa Selic, que é a taxa de juros. Sim. Esses investimentos que eu estou falando de renda fixa, eles começam a se comportar, de ter uma rentabilidade um pouco menor. Mas é interessante tê-las para a reserva de segurança. Mas cuidado, a LCA tem vários tipos de carência. Se você entrar numa carência de 1 ano para ter uma taxa melhor, ela já não serve para ser sua reserva de segurança. Agora, se você entra no alto risco, você só vai perder se você precisar resgatar. Se você tem o tempo a seu favor, sofreu volatilidade, queda o papel ali, deixa ele lá, de repente, né? Até se recuperar e vai seguindo as instruções, porque o mercado, o cenário econômico é cíclico, né? Do jeito que ele aumenta, ele cai, mas tem que esperar o timing, né? Porque hoje está tudo conectado, o mundo está conectado. Então, minha orientação é não se desesperar, né? Diversificar a carteira para a sua saúde financeira e sentiu que um papel que é volátil teve queda, não resgatar, espera ele dar aquela retomada e aí sim, numa análise mediante a comportamento futuro, é lógico que rentabilidade passada do investimento não é garantia de rentabilidade futura, mas faça assim um estudo de mercado, de cenário, para poder realizar ou não o resgate. Eu volto a dizer, Fer, que é importantíssimo ter uma pessoa que tenha qualificação no campo financeiro, e você é essa pessoa que conhece e que pode ajudar, né? Que pode dar um caminho. Então, por isso que é bom ter cuidado. Eu sempre falo, é importante buscarmos nas áreas específicas pessoas que são qualificadas. A pessoa que é especialista. É isso mesmo. Se você tem dor de dente, você não vai especialista ao dentista. Se você sofre de dor de cabeça, você não vai ao especialista do médico. E se você está com problema financeiro ou tem recurso para investir, por que você não procura um especialista da área? Já que não tivemos educação financeira na escola. Então, a gente tem que buscar, sim, conhecimento, os especialistas de cada área, de extrema importância. Às vezes você acha que está bem alocado. Eu, na minha visão, né, clínica, há 20 anos no cenário, eu falo, mas por que isso está alocado nisso? Na faxina financeira, por que você não negocia isso aqui, não diminui esse valor e essa diferença você não põe para sua reserva de aposentadoria, reserva de segurança? É otimizar, é fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Por isso a importância aí da minha profissão. A importância de você, né, Fernanda Simolin, inclusive, passa pra gente o Instagram, porque lá ele tem conteúdo e conteúdo educacional, 100% educacional. Qual é? Conteúdo de valor. É Finanças com Fernanda. Eu tô em todas as redes sociais, mas eu considero que o Instagram aí é meu escritório, que eu falo de todos os nichos, mas sempre linkando, conectando com finanças. Inclusive, a gente deve viajar
passear, mas sempre tem uma forma de otimizar e agregar benefícios financeiros aí. Isso, agradecer mais uma vez a Fernanda, agradecer a todos os nossos ouvintes telespectadores. Hora do Consumidor.